E amigas, irmãos e irmãs, é hora de rezar, hora de ouvirmos a palavra de Deus, de fazer a nossa introspecção, a nossa meditação, hora de nos elevarmos aos céus. Temos neste momento a liturgia da palavra, liturgia que é a palavra de Deus para a nossa vida diária. 15 de fevereiro de 2019, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Hoje é o dia de Santo Jovita e São Faustino. Vamos às leituras? Antes do Evangelho, vamos à antífona de entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. É o Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a nossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 8. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 32, versículos de 1 a 2, 5 a 7 e o refrão 1a. Este é o refrão. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Repitamos. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Refrão: feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado. E perdoastes, Senhor, minha falta. Refrão: feliz aquele cuja falta é perdoada. Todo fiel pode, assim,
invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Refrão: feliz aquele cuja falta é perdoada. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Refrão: feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Esse trecho está em Atos dos Apóstolos 16, 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, à reflexão sobre os textos bíblicos desta sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. O texto é de Antônio Carlos Santini, da comunidade Nova Aliança, comunidade católica. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Pôs os dedos nos seus ouvidos. Marcos 7, 31 a 37. Quando algum fato supera os limites humanos, o povo vê ali o dedo de Deus. Foi assim no Antigo Testamento. Quando caiu sobre o Egito a terceira praga, conforme Êxodo 8, 15, e até a poeira do chão se transformou em mosquitos, os magos disseram ao faraó: aqui está o dedo de Deus. Igualmente, quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Sinai, a Escritura registra: eram tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus.
Êxodo 31, 18. Em suma, na necessidade de mostrar ao leitor a ação de um Deus que é puro espírito, o escritor sagrado recorre a imagens antropomórficas. O braço de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus. Agora, porém, em clima de nova aliança, o grande milagre da encarnação nos coloca diante do Filho de Deus feito homem, que pode ser visto, ouvido e apalpado, como na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1 também. Quem se aproxima de Jesus pode dispensar as imagens e ir direto ao Senhor da vida. E foi assim que o surdo-mudo foi tocado e curado. Mas o milagre de Jesus não se encerra em um caso de cura individual. Há muito mais em jogo. O deficiente, entre aspas, deste evangelho é um símbolo do povo de Israel, que por sua vez resume toda a humanidade surda à voz de Deus. Eis o comentário de Hans Urs von Balthasar. Tal como disseram os profetas, Israel está surdo à palavra de Deus e assim incapaz de uma resposta válida. Jesus não realiza milagres como espetáculo. Por isso, leva o doente à parte, procura o delicado meio entre a discrição diante da propaganda do mundo e a ajuda a ser levada ao povo. Os dois toques corporais, ouvidos e língua, formam o prelúdio para seu olhar erguido ao Pai. Todo milagre que ele faz é um ato do Pai por meio dele. E para seu suspiro, indicando que ele está cheio do Espírito Santo. Esta plenitude trinitária mostra suficientemente que na sua ordem, abre-te, ressoa uma palavra não simplesmente de cura corporal, mas de um efeito de graça para Israel e a humanidade. Parece que a TV vem mostrando um grave desvio de avaliação dos curadores de hoje. Destaque para curas físicas e sucesso financeiro, enquanto as almas e os corações permanecem surdos à palavra do Evangelho, que fala de amor ao próximo, de vida simples e pobre, de fazer de Jesus o tesouro escondido, a pérola de valor inestimável. Orai sem cessar. Salmo 85, versículo 9. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Vamos agora aos santos de hoje. 15 de fevereiro, Santo Jovita e São Faustino. Estes dois irmãos nasceram na Lombardia. Receberam o batismo quando eram ainda pequenos, e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono da igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos na comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até aos irmãos Faustino e Jovita. São acusados de incitar o povo contra o império e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziam-se e os deuses são abandonados. Os relatos sobre estes santos
nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano, conduzidos ao local da adoração com promessas de riqueza, também cargos públicos. Os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, os levaram para uma jaula com 4 leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante destes fatos miraculosos e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse, o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Era o ano de 122. Que coisa, hein? Se você ler a história dos santos, a maioria delas vai te impressionar. Você não imagina o que os santos fizeram pelo nome de Jesus. Essa mensagem, esse texto, foi do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E aqui eu estou transmitindo também nas minhas páginas: o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom!